Bom dia a todos. Queremos saudá-los em nome do Senhor Jesus e dar as boas-vindas à nossa escola dominical. Como é nosso costume no mês de janeiro, o culto, ele é um pouco mais estendido. É uma mistura de culto e escola dominical. Nós consideramos a pregação como sendo uma aula de classe única e o que nós vamos fazer é dar uma aula. O tema combinado para hoje é o culto a Deus. Na verdade, esse domingo e o próximo também depois. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Se vamos celebrar a ceia do Senhor. Queridos, então, deixe-me começar lembrando para quem não estava aqui o que é que nós já vimos na aula passada. Nós começamos a fazer uma exposição desses assuntos relacionados com culto a partir da pastoral de liturgia que foi aprovada pelo Supremo Concílio da nossa igreja em 2010. Para quem não é familiarizado com o sistema presbiteriano, funciona da seguinte maneira: as igrejas elas estão debaixo da autoridade do presbitério. O presbitério é composto de igrejas locais de uma região da cidade. Esses presbitérios, por sua vez, de uma região, eles estão debaixo da autoridade de um sínodo. E os sínodos, então, estão debaixo da autoridade do Supremo Concílio. O Supremo Concílio se reúne a cada 4 anos para decidir matérias que têm a ver com a doutrina, a vida e a prática da igreja. Então, quando o Supremo Concílio toma uma decisão, ela é passada via sínodo e presbitério para as igrejas. E as igrejas as igrejas acatam e recebem essas decisões do Supremo Concílio e implementam como norma. Se alguma igreja ou se algum membro da igreja discorda da decisão, ele tem que fazer o caminho inverso. Ele tem que preparar um documento, entregar na igreja, que vai mandar para o presbitério, que vai mandar para o sínodo, vai para o Supremo Concílio, dizendo: eu não concordo. Mas enquanto o Supremo Concílio não revoga, então é lei para a igreja. É diferente, por exemplo, no sistema batista, em que as igrejas locais elas têm mais autonomia para seguir nesse caminho ou naquele outro caminho. Mas nas igrejas presbiterianas nós temos um sistema que nós chamamos de democracia representativa e conciliar. Nós estamos debaixo da autoridade desses concílios. Então, em 2010, o Supremo Concílio baixou uma norma, baixou várias orientações referentes ao culto, num documento chamado Pastoral sobre Liturgia da IPB. E esse documento está em vigor desde 2010 e ele serve de orientação para nós, de norma para nós, sobre como nós devemos nos conduzir no culto público, o culto que nós prestamos ao nosso Deus. E nós começamos, então, eu usei esse documento como base para falar sobre esse assunto. E no domingo passado, nós vimos os seguintes temas que são tratados na pastoral. Primeiro, que tem uma distinção entre minha vida como culto e o culto público a Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, mas nem tudo que eu faço pode ser feito no culto público. O que é o culto público? É o ajuntamento do povo de Deus que foi convocado para esse fim, sob a liderança de pessoas designadas para isso, em que nós nos engajamos no que chamamos de elementos de culto. Aquelas atividades espirituais que adoram a Deus, glorificam a Deus, exaltam o seu nome e trazem edificação. Então é importante, isso aqui é super importante, manter essa distinção. O culto público, como esse que nós estamos tendo aqui, ele não é a mesma coisa da minha vida, que também é um culto a Deus. Eu até usei uma expressão, eu posso plantar bananeira para a glória de Deus, na minha vida particular. Se eu quiser aprender a plantar bananeira, eu não sei plantar, alguém deve saber aí. Então plantar bananeira e dizer: ó Deus, como eu sou bom nisso aí. Você pode fazer isso para a glória de Deus, mas no culto, isso não é parte do culto público. Plantar bananeira não é uma atividade que traz engajamento espiritual, não cabe. Então nem tudo que você faz na sua vida cabe no culto. São duas coisas diferentes, a gente precisa manter isso aí em mente, porque as pessoas dizem assim: se for para a glória de Deus, cabe tudo no culto, né? Não. O culto público é uma atividade distinta, ela é regida por determinadas normas e nós devemos então procurar entender. Vimos isso aí. Falamos também do templo,
que, embora as pessoas se refiram a esse lugar aqui como templo, e às vezes elas imaginam o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, nós lembramos que não tem nada a ver. Nós, cristãos, não tem mais templos como os judeus tinham o templo de Salomão. Os templos são apenas locais de adoração que os cristãos constroem para ali poder melhor servir a Deus, mas não é um lugar mais santo do que a praça de um shopping, ou a beira de uma praia, ou uma reunião feita numa granja, ou num acampamento. Se o povo de Deus está lá para adorar a Deus, ali é o templo de Deus. Tá? Então, esse aqui não é um lugar mais santo do que outro. A gente precisa lembrar disso aí. Também o Supremo Concílio lembra que a igreja é uma comunidade social e que tem atividades que a gente faz na igreja que são pertinentes. Por exemplo, a igreja pode promover uma noite de cultura num dia aí da semana, não sei, e ver os talentos da igreja, cantar músicas, dança. Eu me lembro quando era menino, brincava de macaco na roda, né? No acampamento de mocidade, mas faz muitos anos isso aí, né? Faz muitos anos. Então, a igreja reconhece que, o Supremo Concílio reconhece que tem atividades de lazer e entretenimento. A igreja pode criar um grupo, ou pode promover um curso de treinamento para quem quer ser vendedor, dar um curso de inglês para ajudar as pessoas a melhor. Enfim, a igreja é uma comunidade. Ela pode fazer um monte de atividades sociais, mas isso não quer dizer que essas atividades sociais cabem no culto. Nós temos que fazer essa distinção, porque às vezes o pessoal mistura, não é? Então, tem atividades que são próprias da igreja enquanto comunidade, mas que elas não pertencem a um culto público determinado por Deus. Vocês têm que fazer essa diferença também. Fizemos também uma observação sobre culto e cultura. As culturas são diferentes, mas a cultura não determina o culto. Só porque numa determinada cultura é normal as pessoas quando se sentem felizes, elas darem um salto triplo mortal para trás. Isso não quer dizer que então, porque isso é normal naquela cultura, no culto isso vai ser inserido. A pergunta é se esse tipo de coisa é o tipo de coisa que vai trazer glória a Deus, ou de fato edificar, se faz parte do culto. Essa aqui é a grande questão. Nós fizemos essa distinção entre cultura e culto. E quando chegamos no culto público, nós falamos a respeito do princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto é muito simples. Nós queremos seguir o que a Bíblia diz sobre o culto. Se nós não conseguirmos provar que um determinado elemento do culto, ele não faz parte do culto, então nós não vamos fazer isso. E aqui eu falei da diferença que deveria ser entre os presbiterianos, e eu citei o fato histórico da Reforma Protestante, que teve discussões a respeito do uso de velas. O uso de velas não é diferente na época da Reforma, era diferente, por exemplo, da decoração, do uso de flores, porque tinha uma conotação religiosa. Eles acendiam vela como símbolo de um elemento religioso místico que havia no culto. Os reformadores queriam tirar isso aí, mas aí um grupo disse assim: mas onde é que a Bíblia proíbe usar vela no culto? E os reformadores responderam dizendo: mas onde é que a Bíblia manda usar como parte do culto? Vela. Então, se a Bíblia não manda, nós não vamos usar. Tá? Então, tem que ter a base bíblica para a gente inserir algum elemento espiritual no culto. Não é? A gente não pode adorar a Deus do jeito que a gente acha, ficar criando elementos de culto ou partes do culto. Tem que ser aquilo que a Escritura diz. Então, esse é o espírito presbiteriano reformado. O culto, ele tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Mas aí, é claro, tem coisas no culto que a Bíblia não fala. Por exemplo, a decoração, uso de instrumentos, pode usar bateria ou não, piano ou não, regência ou não, pastor vem de paletó, pastor vem de toga, pastor vem de camisa, sem camisa não pode. Então, não é? Isso seria horrível também, sinceramente. Seria horroroso isso aí, ninguém ia prestar atenção no culto. Imagina eu e Beato. Não, vamos parar por aqui. Gente, então, essas coisas que são chamadas de circunstâncias do culto, elas ficam a critério do bom senso da igreja. Por exemplo, que hora começa o culto? A Bíblia não disse. Então, a igreja vai usar o bom senso. Fazer um culto às 5 horas da manhã no domingo é falta de senso, né?
Se fizer às 11 também, porque meio-dia todo mundo quer estar almoçando. Então, é claro que o bom senso dita que no domingo de manhã, uma hora boa para o culto é aí alguma coisa entre 8h30 e 9h30 para começar. E, geralmente 9 horas é o horário adotado, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz nem quantos cultos tem que ter no domingo. Tem igrejas que adotam 2 cultos, como é o caso das igrejas presbiterianas no Brasil, e tem igreja que só tem um culto, como é o caso da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Geralmente tem o culto pela manhã, com o estudo bíblico, e no final da tarde, assim, eles têm classe de catecúmenos. Pronto, é um culto só por domingo. Eu fui pastor durante 7 anos da Igreja Evangélica Suíça de São Paulo, e ele tinha um culto só de manhã. Nada, ele não tinha mais nada durante a noite. Mas aí isso mudou, porque depois de mim veio outro pastor presbiteriano e agora ela já tem 2 cultos, né? Então é um outro sistema. Mas a Bíblia não diz quantos cultos no domingo. É uma decisão da igreja, quantos cultos ela vai oferecer e vai convocar os membros da igreja. Então são chamadas circunstâncias de culto, que a gente então fica livre, usando os princípios gerais da Bíblia e o bom senso para estabelecer para que o culto a Deus seja agradável e proveitoso. Então, foi isso que a gente viu no domingo passado. Deixa eu correr aqui, porque a aula de hoje é maior, tem mais material do que a do domingo passado, não sei nem se vai terminar. Um outro assunto que se tratou na pastoral foi algumas atividades no culto que começaram a causar polêmica dentro da nossa igreja, ou foram alvo de controvérsia em anos recentes. Grupos dentro da Igreja Presbiteriana enviaram documentos ao Supremo Concílio questionando a participação de corais no culto, já que não via base para isso, uso de instrumentos musicais, cantarinos e cânticos quando devia cantar só salmos, e mulheres cristãs no culto público. Segundo esse grupo, elas não podem nem ler a Bíblia e nem orar no culto. Então, o máximo que a mulher poderia fazer é a oração silenciosa, né, durante o culto. Então, tem um grupo pequeno na nossa igreja, mas muito influente, que mandou documentos ao Supremo Concílio querendo... O que eles queriam é que a mulher não participasse do culto, porque participar do culto estaria liderando, que não tivesse coral, que cantasse salmos a capela, sem instrumentos musical, e... basicamente isso aí. O Supremo Concílio discutiu o assunto e resolveu que a proibir essas coisas não tem amparo na Bíblia e nem nos símbolos de fé da igreja. E que, portanto, o cântico coral, acompanhamento instrumental, os hinos e os cânticos, bem como a participação das mulheres nas orações e leitura da palavra, pode fazer parte, sim, da liturgia presbiteriana. Então, já tem uma posição da igreja com relação a essa questão. Eu sei que vai ter gente sempre questionando, mas a posição da igreja presbiteriana é essa. Coral, instrumentos musicais, bandas, grupos de música, o envolvimento das mulheres no culto público, isso tudo, sim, faz parte da liturgia que nós entendemos, é a liturgia da palavra de Deus. Outra questão que foi... Vocês vão anotando aí as perguntas, tá, gente? Porque no final nós vamos dar oportunidade aí para vocês fazerem a pergunta, por escrito e oralmente. Nós também, algumas pessoas levantam a questão de que o culto mudou durante os anos e que a igreja precisa estar sensível a isso e que o culto tem que mudar porque os tempos mudaram. É verdade, ao longo da história das igrejas presbiterianas e reformadas, determinadas mudanças foram feitas e algumas delas levaram tempo para serem implementadas e não foi sem briga. Por exemplo, instrumentos, o piano, quando o piano foi incluído a primeira vez no culto, gente, deu briga. Né? Deu briga. Depois, né, o violão, isso aí já foi na minha época, né? Tocar violão no culto, isso era mundano. E quando veio bateria e guitarra, pronto. Aí alguns de vocês acompanharam a confusão que foi isso dentro dos cultos, né? O cântico coral nem sempre foi aceito. Foi confusão também para ter coral na igreja, em algumas delas. E orquestra também deu confusão. Vocês sabiam que durante um tempo o pastor presbiteriano usava peruca, né, reformado?
Dá uma olhada nos... Quem gosta de John Owen, por exemplo, aqueles Cotton Mather, aqueles puritanos, dá uma olhada nas gravuras que tem nos livros deles, assim, aquelas perucas brancas, assim, com aquela toga. Então, imagina, né, como é que... um pastor subir no púlpito sem aquela peruca branca e a toga preta, era mundanismo, né? Eu seria um verdadeiro mundano nesses termos. Então, houve mudanças? Claro que houve. Mulher, antigamente, quando vinha para o culto, ela vinha de saia, né? Hoje ela vem de calça comprida e algumas vêm de praque-saia, mas os diáconos vão impedir a entrada da praque-saia em breve aí. Bom, em algumas igrejas, ainda hoje na Europa, tem véu. A mulher usa véu. Em algumas igrejas reformadas, a mulher ainda quer usar o véu. Então, houve mudanças. Agora, vocês percebem que todas essas mudanças, elas têm a ver com as circunstâncias. Não se alterou os elementos do culto. Os elementos do culto, eles continuam os mesmos: oração, pregação da palavra, leitura da Bíblia, cântico congregacional, recolhimento de ofertas, celebração do batismo e da Santa Ceia e votos solenes. Pronto. Os elementos são esses, nós não podemos introduzir ou aumentar, acrescentar esses elementos a estes aí. As circunstâncias, elas podem ser debatidas, elas podem ser mudadas, elas devem ser adaptadas às novas situações. Princípios do culto aceitável a Deus. Eu fiz parte da comissão que elaborou esse documento e eu me lembro que numa certa altura nós dissemos o seguinte: se a gente reduzir o culto só a regras, então vai ficar uma coisa muito mecânica. O pessoal vai pensar que vir para a igreja e fazer o culto dentro das regras, então ele está, na verdade, cultuando a Deus. Mas o culto vai além disso, porque ele exige uma atitude. Tem que ter uma atitude correta. Você pode estar fazendo o culto certinho a Deus, mas se você não tiver a atitude correta, ele também não vai ser aceitável a Deus. Então é preciso ressaltar que o culto que Deus aceita, além da observância dos princípios e das normas, como estas que nós estamos estudando, ele inclui determinadas atitudes e características preceituadas na Bíblia que não devem ser negligenciadas. Por exemplo, quando Jesus disse: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então eu creio que essas duas coisas estão aí. Quando ele diz que Deus quer ser adorado em verdade, está incluso aí não somente uma atitude de verdade, de sinceridade, uma fé singela, uma fé autêntica, mas também que segue os princípios bíblicos com relação ao culto a Deus. Quando ele diz que ele quer ser adorado em espírito, quer dizer que ele não quer ser adorado segundo imagens, representações mentais ou físicas de quem ele é, mas também quer dizer que é alguma coisa que parte de dentro do nosso coração, alguma coisa que é interna, é uma adoração que parte do meu espírito e não somente atos externos de adoração que na Bíblia são chamados de hipocrisia, quando feitos para agradar os homens, mas não são feitos para, de fato, agradar a Deus. Então, esse versículo de João 4, 23 a 24, essa passagem, ela nos fala a respeito disso aí. Além dessa adoração em espírito e em verdade, as Escrituras destacam que nós temos que adorar a Deus com sinceridade de coração, com humildade, com coração quebrantado, com uma santa alegria e gozo por estar na presença de Deus, vir ao culto para buscar edificação, instrução e reconhecer que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, Ele é o centro do culto. Também a solenidade diante de Deus caracteriza o culto público, mas ela não é oposta à alegria e à exultação. A gente sempre tem que buscar essa combinação entre alegria e gozo, exultação por estar na presença de Deus, mas tudo isso temperado com a solenidade e o temor que Deus merece, porque Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Alguns dizem: não, mas Ele é meu Pai. Sim, mas teu Pai é o Criador do mundo, não é? Tem que lembrar disso, Ele é o Deus supremo. O fato que Ele é o seu Pai não quer dizer para você, não quer dizer que você vai tratar Deus como você trata um ser humano, né? Deus é Deus, mesmo que Ele seja seu Pai. Então, é alegria e solenidade, temor a Ele.
é o culto de qualidade que Deus deseja. Mas a Bíblia também fala do culto que Deus não aceita. Presta atenção aqui, olha. Primeiro, Deus não aceita culto marcado por acréscimos e invenções humanos. Jesus, numa certa ocasião, em Mateus 15, ele criticou os fariseus porque eles estavam inserindo no culto coisas que Deus nunca havia determinado. E ele disse assim: hipócritas, em vão vocês me adoram segundo preceitos humanos. E ele cita uma passagem em Isaías, em que o profeta de fato condena esse tipo de atitude. Isaías capítulo 1 condena esse tipo de atitude. Deus não quer ser adorado de formas que ele não determinou. Também o culto que Deus não aceita é aquele onde há inimizade no coração dos adoradores. Jesus disse uma vez: se você chegar diante do altar, ele está falando ainda em termos do Antigo Testamento, vamos transpor para o Novo. Se você chega diante do altar trazendo a sua oferta, trazer oferta ao altar fazia parte do culto do Antigo Testamento. E lá você lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta diante do altar, vai primeiro se reconciliar com seu irmão e depois você traz a oferta. Ou seja, Jesus Cristo disse, eu transpondo para os nossos dias, você vem ao culto, você vem cultuar a Deus. Antes de você abrir sua boca para cantar, antes de você abrir seu coração para ouvir a palavra, antes de você se engajar em qualquer um dos elementos do culto, se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, se você lembrar que você está inimigo, que você não fala, que tem uma rixa, que a coisa não está boa, é preferível você levantar, sair, se o irmão não estiver aqui, não é? Ir lá na casa do irmão, se reconcilia com ele e volta para prestar culto a Deus, porque Deus vai valorizar muito mais isso aí do que o próprio culto público. Palavras de Jesus Cristo. Em outras palavras, todos nós que estamos aqui hoje para adorar a Deus, deveríamos estar em paz com todos os homens no que for possível a nós. Deveríamos estar aqui com a consciência tranquila de que eu não estou devendo nada a ninguém em termos de relacionamento. E que se algum irmão tem alguma coisa contra mim, eu já resolvi com esse irmão. Eu estou em paz com esse irmão. Então, isso faz parte do culto que Deus aceita. Adoradores que se reconciliaram com os homens e agora vêm em busca da reconciliação com Deus ou expressar alegria por conta dessa reconciliação. Outra coisa que Deus não aceita no culto é as divisões internas nas igrejas locais. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: a igreja de Corinto era uma igreja muito dividida. Tinha um grupo que dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Tinha um grupo que dizia: eu sou de Cristo. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 11: quando vocês se reúnem para celebrar a ceia, não é a ceia que vocês estão celebrando, porque há contendas e há divisões no meio de vocês. Vocês estão fazendo isso para a condenação de vocês. Celebrar a ceia faz parte do culto. E Paulo disse que o culto da igreja de Corinto não era aceitável a Deus, porque a igreja estava rachada, ela estava dividida. Então, o culto que agrada a Deus é quando o povo de Deus se reúne e o povo de Deus está, de fato, unido diante dele. Isso agrada a Deus. Outra coisa que não agrada a Deus, rapaz, a lista é grande aqui, não sei se vai dar não. Diz aqui: a falta de ordem e inteligibilidade no culto. 1 Coríntios, outra vez, a igreja de Corinto, o que é que acontecia? Os irmãos se reuniam para cultuar a Deus, já tinha problema na hora da ceia. E aí, em algum momento, irmãos lá, muitos, começavam a falar em línguas, todos ao mesmo tempo. Aí Paulo chegou e disse: não, leia 1 Coríntios 14, isso Deus não aceita. Línguas, primeiro, tem que ser 2, se tiver, vai ser 2, no máximo 3, tem que ser na sequência, fala um, fala outro, e tenha quem interprete, senão fica calado na igreja. Ou seja, Deus tem regra para o culto. Ele não vai aceitar se de repente aqui todo mundo se levanta e começa a falar em línguas ao mesmo tempo, de jeito nenhum. O pessoal pensa que está agradando a Deus, mas não está. Ele diz que precisa de... Por que ele não aceita as línguas sem interpretação?
por uma questão de inteligibilidade. Como é que eu vou saber o que é que você está dizendo? Como é que eu vou dar amém? Como é que eu vou me unir a você no que você está falando? Se eu começar a pregar em holandês aqui, vai ser complicado, né? Ou em latim, vai ser complicado. O que é que adianta para vocês? Pergunta o apóstolo Paulo. Então, tem que ser inteligível. As partes do culto, elas têm que ser inteligíveis. Por isso que os reformadores, quando eles assumiram as igrejas na reforma do século XVI, eles acabaram com a missa em latim. A missa era em latim e ninguém falava latim. Nem o padre que rezava a missa sabia latim. Ele fazia decorado. O que adianta? Então os reformadores acabaram com a missa em latim, e é o mesmo princípio hoje. Por que não tem línguas na igreja presbiteriana? Agora você já sabe a resposta. Porque no culto público tem que ser coisas que edificam a igreja, e para edificar a igreja eu tenho que entender o que está sendo dito. Tem que entender o que está sendo dito, certo? Por isso que a gente, via de regra, não tem. Se tiver, tem que ser de acordo com o que diz 1 Coríntios 14, segundo a palavra de Deus nos orienta. Outra coisa que Deus não aceita é a vida imoral do povo e dos seus líderes. Lá em Malaquias, capítulo 2, o profeta denuncia os sacerdotes que ministravam o culto ao povo de Deus por causa da vida irregular e imoral deles. Deus não estava aceitando não, e o povo ia na mesma direção. Servir a Deus de maneira displicente, está lá em Isaías 58, de 1 a 10, Miqueias 6, de 6 a 8... Todas essas passagens nos mostram que Deus zela pelo seu culto e que Ele quer que nós façamos isso de uma maneira dedicada, uma maneira que de fato agrade o seu coração. Então, esse foi outro ponto. O próximo ponto, com relação ao culto, que foi no documento que vem do Supremo Concílio, é a responsabilidade pela condução do culto. Embora todos os adoradores, todos vocês, sejam responsáveis para que o culto a Deus seja oferecido de uma maneira que Ele aceite, mas a responsabilidade da condução é do pastor da igreja local, de quem a liturgia do culto é função privativa. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela diz que a liturgia é do pastor, é responsabilidade do pastor. Ele elabora a liturgia e ele conduz a liturgia. Ele pode convidar alguém para administrar a liturgia, ele pode atribuir a pessoas que ele queira a elaboração de um ou outro ponto da liturgia, mas a responsabilidade da liturgia é do pastor da igreja local. Por isso os pastores têm que zelar para que o culto seja de acordo com os princípios bíblicos. Se o culto de uma igreja vai mal, a culpa é do pastor. Se ele não doutrinou, se ele não ensinou a igreja, a responsabilidade é do pastor. Ele que tem que fazer isso. Mas isso não quer dizer que o pastor é livre para inventar elementos de culto ou conduzir o culto público do jeito que o pastor quiser. Isso estava sendo usado. Gente, eu vi isso em reunião de Supremo Concílio, de sínodo, pastor dizendo assim: mas a Constituição diz que a liturgia é do pastor, então se eu quiser botar dança, escola de samba, carro alegórico, se eu quiser botar isso no culto, eu posso, porque a responsabilidade é do pastor. Ao Supremo Concílio disse: não é bem assim não. Você é responsável para conduzir a liturgia, mas você não pode inventar culto. E aí o Supremo Concílio tomou duas decisões. Uma que dá aos presbitérios o direito de interferir na igreja local se o culto estiver em desacordo com a palavra de Deus. E segundo, recomendação aos conselhos para que não é que vigiem o pastor, mas que acompanhem o pastor, para que o pastor não promova cultos que não, atenção senhores presbíteros, não é? Para que não promova culto que esteja fora dos padrões da igreja presbiteriana e da palavra de Deus. Então, embora a responsabilidade de fato é do pastor, mas ele não é autônomo para ele fazer o que ele quiser, porque a igreja tem normas, a igreja segue princípios da palavra de Deus, e o pastor tem mais é que seguir nessa linha e direção. Diante da seriedade desse assunto,
Eu acho muito errado quando o pastor simplesmente chama um moço, uma moça, um pessoal que é bom de música e tudo mais, diz o seguinte: prepara o culto e você dirige. O pastor só sabe o que está acontecendo domingo. Ele entrega o culto na mão do grupo de louvor. Já viu igreja onde tem isso? O grupo de louvor dirige o culto todo. São irmãos bem intencionados, mas não tem formação teológica, não tem preparo, desconhecem às vezes até a pastoral de liturgia da igreja, não sabe o que é, desconhece a constituição da igreja, um monte de coisa, e você ouve muita bobajada, especialmente entre um cântico e outro, em que o dirigente de louvor tenta assim trazer aquele sermonete, sabe como é? Que sempre é a mesma coisa, não tem, não é bom não. Então, o pastor, ele tem que conduzir o culto, ele é responsável pelo culto. Se der errado, vocês têm que cobrar do pastor, tá certo? Alguma coisa no culto pode vir em cima, porque o pastor deveria saber, ele deveria estar acompanhando, e ele é, enfim, o responsável na igreja presbiteriana pelo bom andamento do culto. Mas isso é tranquilo, porque agora nós vamos entrar na questão da dança. Seguindo aquela frase que a gente ouve muito: Davi dançou, eu também quero dançar. Pô, gente, Davi fez um monte de coisa. Bom, vamos tratar agora dessa questão de expressões corporais no culto. Algumas expressões corporais, elas têm lugar no culto público, sim. Ninguém espera que numa atividade altamente espiritual, emocional, como é adorar a Deus, que as pessoas ficam todas sentadinhas assim, não é? No culto, ninguém espera esse tipo de coisa. Nós encontramos na Bíblia exemplos de expressões corporais como uma maneira de expressar os sentimentos que passam no coração da comunidade enquanto ela adora. Veja só. O que nós estamos falando aqui é expressões corporais no culto público. O que você faz no seu culto, entre você e Deus, no seu quarto, é problema seu. Se você vai adorar Ele, se você vai... a postura que você vai tomar é sua. Mas estou falando no culto público, tá? A questão das expressões corporais no culto público. No Antigo Testamento, você tem exemplos de, no culto, gente levantando as mãos e olhando para os céus enquanto ora. O exemplo mais conhecido é primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 54. No culto de inauguração do templo, Salomão, diante do povo, ele se ajoelha, ele faz as três coisas ao mesmo tempo. Ele se ajoelha, olha para o céu e levanta as mãos e adora a Deus, ora a Deus dessa maneira. Então, só para vocês terem uma ideia, isso de fechar os olhos e baixar a cabeça é invenção moderna. Vamos orar, irmão, todo mundo de cabeça baixa e olho fechado. Mas você não vai encontrar muito na Bíblia isso não. Ou na Bíblia, o crente do Antigo Testamento, ele orava assim, ó. Então, é uma convenção nossa. Tá certo? É uma convenção nossa fechar os olhos e baixar a cabeça. Ela tem um sentido? Tem. Fecha os olhos para quê? Para se concentrar, né? E baixa a cabeça em sinal de respeito e adoração diante de Deus. Mas isso aqui também, ela expressa o quê? Adoração, reconheço que tu és Deus, estou olhando para o céu porque é o lugar da tua habitação. Então você encontra no Antigo Testamento, no ambiente de culto, expressões físicas desse tipo, e portanto nós não podemos proibi-las. Ficar de joelhos, levantar as mãos aos céus, olhar para os céus durante a oração, isso são expressões que refletem o sentimento religioso na hora do culto, não há dificuldade, você encontra precedente para isso no culto. No Novo Testamento, Paulo fala que ele quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem contenda. Pode ser simbólico, mas pelo menos é um símbolo que Paulo aprova. Então, está aí. Há expressões corporais no culto, há momentos de quebrantamento que a igreja pode se ajoelhar, a igreja pode levantar as mãos para o céu, pode olhar para os céus. Então tem precedentes, não tem nada contra isso, a palavra de Deus dá exemplos disso aí.
Agora, a questão é quando a gente mistura algumas coisas. A Bíblia também nos dá exemplos de expressões de natureza religiosa através do corpo, embora não no contexto de culto. No Antigo Oriente, povos como Israel costumavam expressar a sua alegria e outros sentimentos através de danças. As danças são mencionadas mais de 25 vezes na Bíblia, em contexto de festa popular, Juízes capítulo 21, Cantares capítulo 6, Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 15. Danças eram feitas por ocasião de vitórias militares, Êxodo capítulo 15, Josué capítulo 11, 1 Samuel 18, 2 Samuel 6, 1 livro das Crônicas 15, Jeremias 31, Lamentação 5. As danças eram feitas como expressão de exultação religiosa, Salmo 150, mas também a Bíblia menciona que os pagãos dançavam no culto deles, Êxodo 32, Marcos capítulo 6, a dança também fazia parte lá das expressões pagãs. Todas estas ocorrências que eu falei para vocês, mais de 25, as mais conhecidas, Miriam, lembra quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel atravessou, chegou do lado de lá, Miriam pegou o tamborim, ou tamboril, começou a bater e tocar e começou a dançar com as mulheres e louvem ao Senhor porque derrubou o cavalo com seus cavaleiros, o Senhor derrubou os exaltados, exaltou os humildes. Então o primeiro exemplo geralmente que o pessoal fala é de Miriam dançando depois da vitória que Deus deu. O outro famosíssimo, é claro, é Davi dançando diante da arca, né? Trazendo a arca para Jerusalém. O filho pródigo, lá em Lucas 15, a história, diz lá, Jesus conta na parábola que quando o filho voltou, o pai deu uma festa e o filho mais velho, né, quando ouviu o som das danças e da música, né, então sinal de que o pai deu uma festa com dança lá para receber o filho pródigo, né? Ou a filha de Jefté, aquele famoso juiz que veio se encontrar com o pai, veio dançando juntamente com outras mulheres e alegria. Agora, o grande ponto aqui é que em todos estes quase 30 exemplos, nenhum deles foi no Templo de Jerusalém, durante culto público, e nem no Novo Testamento em ambiente de culto. São todas expressões culturais de louvor, de alegria, de exultação, de vitória, e por isso o que a gente diz é o seguinte: no culto do Antigo, onde era o culto do Antigo Testamento? Ele era feito lá no Templo de Jerusalém, ele tinha uma liturgia. A pergunta não era se o Davi dançou, a pergunta é se a dança fazia parte do culto do Antigo Testamento. A resposta é não. Não tinha um grupo de coreografia dos levitas lá no Templo de Jerusalém, que ensaiava durante a semana para no sábado ficar dançando lá na frente do povo, enquanto os sacerdotes matavam os bichos lá, seguindo o ritual do sacerdócio. Não tinha grupo de coreografia, não tinha grupo de dança para dançar durante o culto no Templo de Jerusalém. Mas Israel dançava. Como eu disse, não tenho problema nenhum. O pessoal quer dançar? Vamos fazer um grupo de dança aqui, sábado à noite, vamos dançar à vontade aqui. Não tem problema nenhum. A questão é se isso faz parte do culto. A resposta é não faz. Você não vai encontrar no Antigo Testamento, e muito menos no Novo, qualquer base para inserir a grupo de coreografia e de dança no culto como se fosse parte do culto. Eu não consigo imaginar o grupo de coreografia da igreja de Corinto. O pessoal da igreja de Éfeso tinha o dom da dança, porque eles inventaram o dom. Tem esse dom hoje, né? É o dom da dança. Eu procuro nas 6 listas de dons do Novo Testamento, o dom da dança eu não encontro, como meio de louvar e expressar a Deus, né? Expressar louvor a Deus. Então, não tem fundamentação. Essa é a decisão, é a interpretação nossa, da nossa igreja com relação à dança no culto. Por isso que você não vai ter aqui, se você quiser dançar na sua casa como Davi dançou, fique à vontade. Me lembro da história do pastor, foi aniversário da filha do pastor, e a mocidade chegou e disse assim: pastor, o senhor tem alguma coisa contra a dança? Não, dançar em si tem problema, tem balé, não tem problema contra a dança. Não, pastor, é que sua filha está fazendo 15 anos, a mocidade queria dar uma festinha, só que a gente queria dançar, pastor.
Aí o pastor disse assim: não tem problema nenhum, é uma dança assim pura, de alegria. Pastor, imagina. Então faz o seguinte: as mulheres dançam num lado e os homens dançam no outro, pode ser? A mocidade cancelou a festa. Bom, não estou dando ideias para festa de 15 anos, tá, gente? Elas não faziam parte do culto, é isso que interessa para nós. Tem uma passagem que é muito usada, que é o Salmo 150, que diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Tá, a cabeça já não dá mais, né? Tem que pegar o Salmo 150. Todo mundo conhece, ele é famoso porque ele tem uma lista de instrumentos que é usado lá. Aqui, ó. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Esse salmo ele é usado geralmente para dizer, a Bíblia está mandando louvar a Deus com danças. A pergunta é, se o que está sendo, essa atividade que está sendo descrita aqui no Salmo 150 é um culto público. Resposta do pessoal, claro, porque o verso 1 diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o com danças, não é? Bem, é nessas horas que eu me lembro de como valeram as aulas que eu tive com o professor Henrique Neumann, que foi meu professor de hebraico. Tem até uma história lá, que ele ficou muito triste uma vez, que terminado o curso de hebraico, ele foi visitar um dia ele foi visitar um pastor que tinha sido aluno dele, que tinha feito hebraico com ele. Aí ele perguntou pro pastor: e você, ele era alemão, né? Ele disse: você ainda usa o hebraico que você aprendeu no seminário? Ele disse: pastor, todo dia eu uso a Bíblia hebraica, que é dessa grossura. E o Hans Neumann, na saída, descobriu como é que ele usava a Bíblia hebraica, para segurar a porta, para não bater com o vento, né? Ele contava essa história, ficava brabo com isso aí. As aulas de hebraico. Em hebraico você tem o que a gente chama de paralelismo, é típico da língua hebraica. Para você reforçar uma coisa, você diz a mesma coisa duas vezes com outras palavras. Por exemplo, eu gosto de ir à igreja eu vou com alegria. Ele não está dizendo duas coisas diferentes, ele está dizendo a mesma coisa duas vezes. Então, os termos da primeira frase correspondem aos termos da segunda frase. Isso se chama paralelismo hebraico. Então, qual é o paralelo no verso 1? Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Pegando essa figura, essa característica da língua hebraica, o santuário aqui é o firmamento. É onde é o santuário de Deus, é o verdadeiro santuário onde Deus habita. Deixa eu dar outros exemplos aqui. Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Qual é no paralelo, qual é o equivalente ao templo? Os céus. O Salmo 102, verso 20. O Senhor observa do alto do seu santuário, lá do céu ele olha para toda a terra. Está dizendo a mesma coisa, que Deus lá do céu está olhando para a humanidade. Então, nesses paralelos, santuário e céu é a mesma coisa. O Salmo 150 está simplesmente dizendo o seguinte: que a criação toda louve a Deus no seu santuário, ele habita nos céus. De lá ele olha os filhos dos homens. Daí você transportar o Salmo 150 e dizer que está se referindo a um culto no templo de Jerusalém, vai uma longa distância. Vai uma longa distância. Terminando essa parte de dança, então, o que o Supremo Concílio entendeu, fazendo a exegese dos textos, é que não há base bíblica para justificar práticas como dança durante o louvor por parte da congregação,
criação do grupo de dança litúrgica para realizar a coreografia durante o culto, o dom da dança santa, a organização de ministérios de dança litúrgica nas igrejas. No caso, aí perguntaram, e no departamento infantil? Ali não se configura, né? Porque a gente, no departamento infantil, tem muita coisa, né? Trenzinho de Jesus e muitas coisas aí que a gente faz com a criançada, a gente aprendeu quando era pequeno também. Ali não é culto público, ali é didático. Nós dissemos que não tem uma dificuldade aqui, é com o culto. Então não tem problema nenhum com isso. Então vou só terminar essa parte lendo a decisão do Supremo Concílio. Teve uma decisão em 2007 e uma em 2008. 2007 dizendo que é inconveniente toda forma que distancie os adoradores dos princípios do culto. E entre estas formas inconvenientes, já declaradas pelo Supremo Concílio 98, encontra práticas como danças litúrgicas e coreografias. Então, 1998, 2007 e agora 2008. Em 2008, o Supremo Concílio considera inconveniente nos cultos a prática de dança litúrgica e coreografia. Então, mesmo que eu quisesse, eu não posso, porque o Supremo Concílio proíbe. E proíbe, eu vejo, corretamente, porque não tem fundamentação bíblica para isso. A pergunta é, de que maneira a dança contribuiria para que o povo de Deus compreendesse melhor a sua palavra, distraia a atenção das pessoas, introduz elementos estranhos ao culto? Então, não. Quer dançar? Vamos criar um grupo de dança na igreja, sábado à noite, a gente faz um festival, faz uma programação, não tem problema nenhum, né? A igreja é uma comunidade social, ela pode fazer um grupo de chachado, né? Ou sei lá o que, vamos se reunir no sábado à noite, aí, qual a dificuldade? Eu não vejo nenhuma, mas no culto não tem base para isso de jeito nenhum. No caso das fortes expressões corporais, seria, por exemplo, a ginga, meneio, balanço, tal. O Supremo Concílio diz: cabe aos pastores e conselhos instruírem, orientarem a igreja quanto à natureza do culto a Deus e do potencial que os movimentos corpóreos têm para provocar a sensualidade e afastar a mente e o coração do propósito central a Deus. Eu não vejo problema, não é, você bater palma, acompanhar um cântico. Tem gente que não consegue ficar parada mesmo, né? Fica se mexendo durante o cântico. Eu não estou vendo dificuldade para isso. Mas eu estou vendo dificuldade quando o pessoal começa a rebolar, né? Quando começa a rebolar durante o culto, então, né, aí é diferente, porque o irmãozinho que está atrás, ele está tentando com todas as forças se concentrar para louvar a Deus, mas o rebolado não deixa, né? O rebolado não deixa. Então, irmãs, por gentileza, pensem nos irmãozinhos tentando se concentrar para louvar a Deus. Então, o culto dele depende de você, tá? O culto dele vai depender de você. Pense nisso. O culto é público, é corporativo. Você não está sozinha em casa. Você está num ambiente público onde as pessoas estão vendo você. Então não é assim do tipo, eu estou aqui, vou fazer o que eu quiser. Não. Você está num culto público, corporativo. Pensa nisso. Certo? Palmas. Aqui não teve dificuldade nenhuma. O Supremo Conselho entende que isso é uma questão que compete aos conselhos da igreja. O conselho pode autorizar ou não palmas, não tem como lidar isso biblicamente. Teve um sínodo, teve um presbitério em São Paulo que ele proibiu que as igrejas sob sua jurisdição batessem palma. E o Supremo Concílio reconheceu a autoridade do presbitério para fazer isso. Então, o nosso não proíbe, e o Conselho da Igreja também não, e eu acho também não vejo problema nenhum com as palmas, não é? Apenas lembrando o seguinte: palma não é sinal de espiritualidade. Porque às vezes o pessoal pensa, né? Se não tiver palma, e tem até dirigente de louvor que diz assim: vamos lá, gente, vamos cantar, vamos, solta aí, fica à vontade, se libera, vamos bater palma. O que bater palma tem a ver com espiritualidade? Alguém me explique. No máximo é para marcar o ritmo, não é isso? No máximo é para marcar o ritmo. O que é que tem a ver bater palma com espiritualidade? É isso que eu não entendo.
O que faz um cântico espiritual não é se tem palma ou não, mais animado se tem palma ou não. Você pode estar batendo palma assim, né? Seu coração está em outro lugar. E às vezes você não está batendo palma, mas você está louvando a Deus no seu coração. Não tem absolutamente nada a ver. Então a gente precisa parar com esse mito, né, de que para ser animado, tem que ter palma. Pode ter se quiserem bater. Agora é chato, às vezes a igreja começa a bater palma no meio do corinho, metade já parou. E não tem isso às vezes, né? Aí fica 2 ou 3 lá insistindo e o resto da igreja não quer bater. Fica um trem esquisito, né? Fica ruim esse tipo de coisa. Então ele precisa ter cuidado, né? Como a gente vai usar isso aí também. Palma para Jesus. Tá, eu acho mais bíblico palma para Jesus do que aplaudir o pessoal durante o culto. Gente, tem apresentações aqui, nós já tivemos apresentações aqui, eu já vi algumas e eu sei que a igreja tem uma longa tradição de canto coral, de cantata, que quando acaba dá vontade de aplaudir mesmo, foi muito bonito. Só que fazer isso durante o culto vai estar dizendo o quê? O coral é o centro, foi uma apresentação. Então, como o culto é para Deus e toda a glória é para Deus, a gente faz, eu já fiz isso aqui uma vez, vocês notaram, ficou muito bom, eu me contive, terminou o culto, eu disse, gente, agora vamos aplaudir, né? Fora do ambiente do culto, vamos reconhecer aí, quem quiser aplaudir tudo aí, o trabalho do pessoal, que foi realmente muito bem feito. Mas o que a gente evita durante o culto é qualquer atitude que dê a impressão de que o homem é o centro, de que alguma parte é uma apresentação, que é um show. O coral, o grupo de louvor, o pastor, o pregador, eles não estão fazendo uma performance para depois eles serem aplaudidos, e não é isso, porque o centro do culto é Deus. Se a gente vai ter que aplaudir alguém, nós vamos aplaudir Deus. Por isso que eu disse que eu sou mais a favor de palma para Jesus do que para aplaudir uma banda depois que ela acaba de tocar. Certo? Embora o Supremo Conselho não deixou passar a palma para Jesus. Isso aqui eu perdi. Mas não pode palma para Jesus, tá? Mas a gente pode expressar nossa alegria e reconhecimento aos irmãos que servem a Deus tão bem, não é, durante o culto, uma vez terminado o ambiente. Pronto, gente. Termina aqui o Supremo Concílio com algumas recomendações. Ele termina a carta pastoral com algumas recomendações. Primeira, o Supremo Concílio determina aos seus pastores, oficiais, igrejas e membros a que procurem se congregar com frequência para prestar serviço espiritual a Deus, não substituindo o culto público pelo culto individual ou familiar. O culto público é uma bênção, é um privilégio. Nós deveríamos fazê-lo com o máximo que a gente pode. Nós fazemos 2 vezes no domingo, se pudesse fazer 3 a gente faria, não dá, não convém, não é? Não convém, por enquanto. Então, está presente com o povo de Deus para adorar a Deus, cantar a Deus, ouvir a sua palavra. Isso faz parte da vida espiritual. Não faz sentido um crente sozinho em casa. A gente chama de desigrejado. É uma contradição em termos. Eu não creio em crente desigrejado. Ou seja, ele diz que quer Jesus, mas não quer a noiva de Jesus, que é a igreja. Então, se você quer Jesus, você vai ter que querer ele e a noiva dele, que é a igreja. Então, essa é a primeira orientação, né? A participação dos cultos. Segundo, o Supremo Conselho entende que as danças não fazem parte do culto público, embora sejam expressão cultural e podem ser realizadas nas atividades culturais da igreja, desde que não em ambiente de culto e desde que não provoque lascívia, sensualidade e escândalo. A quarta decisão, o Supremo Concílio entende que os meneios do corpo e gingas, rebolado, né? Mesmo não se constituindo em dança, tende a distrair a atenção dos adoradores e determina que os pastores e concílios orientem as igrejas pastoralmente nesse assunto. E, por fim, ele diz que compete aos conselhos decidir sobre a questão das palmas ou não. Gente, terminando então aqui a nossa aula, e nós vamos dar oportunidade para perguntas. O culto a Deus é uma atividade solene, séria, gozosa, alegre, feliz,
que nós fazemos corporalmente, publicamente, e ela é regida por normas e princípios da palavra de Deus. Nós queremos um culto onde você se sinta livre para adorar a Deus, mas que também onde você sinta que você faz parte de um ritual, junto com outros irmãos. Ritual não determinado por homens, mas pelo próprio Deus. As orações, a leitura da palavra, os cânticos, as ofertas, a ceia do Senhor, o batismo, os votos solenes. A gente se engaja nessas coisas junto com os irmãos e a gente sente que faz parte de um corpo, de um povo, o povo de Deus. Então, quando o culto é bem feito, você participa bem, é muito renovador, fortalece a fé. Você sai de fato abençoado. Daí você precisa se preparar, não é? Se preparar para o culto. Bíblia, você tem Bíblia? Não tem? Compra uma Bíblia, então baixa o aplicativo no celular, vai cantar hino. Você já notou que às vezes a tecnologia não é confiável, a gente não projeta o hino. Então, se você vai comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia que tenha no final o inário, ou então baixa, tem aplicativo, você pode baixar o Novo Cântico gratuitamente no seu celular. Tenha sempre os hinos, a Bíblia disponível para você acompanhar e participar do culto. Quando alguém está orando, ora com aquela pessoa. Quando a palavra está sendo pregada, vai abrindo a Bíblia e conferindo se o pregador está ensinando a palavra de Deus, vai pedindo que Deus fale ao seu coração. Na hora das ofertas, contribua com generosidade, com alegria, com gratidão a Deus. Então, se nós fizermos isso, gente, é muito compensador, vale a pena. A gente sai preparado, né, carregado para a semana de trabalho, de dificuldades que a gente vai encontrar. Esse tempo com o povo de Deus é muito bom e proveitoso e maravilhoso. Amém?